todos os congressistas do Segundo Congresso Nacional de Educação e Formação de Professores. É um prazer estar aqui, contribuir para esse congresso, contribuir para a formação de diversos professores de diversas áreas. Eu sou a professora Laís Nunes, eu sou docente do Programa de Pós-Graduação em Sustentabilidade de Ecossistemas Costeiros e Marinhos, o mestrado em Ecologia da Universidade de Santa Cecília, em Santos, São Paulo. Eu sou formada em Ciências Biológicas, em Pedagogia, com mestrado e doutorado em Ciências Biológicas, na área de Ecologia de Ecossistemas. Também sou especialista em Educação e Meio Ambiente. Atuo também como professora da Educação Básica, professora de Ciências, nos anos finais do ensino fundamental. Hoje, nessa breve conversa, pretendo trazer, né, algumas reflexões sobre a educação ambiental, trazendo como foco, né, a percepção ambiental como instrumento para a elaboração de projetos de educação ambiental. Em 1999, surgiu, né, foi instituída a Política Nacional de Educação Ambiental, trazendo princípios, objetivos e diretrizes. Em 2012, foram estabelecidas as diretrizes curriculares nacionais para a educação ambiental, trazendo um enfoque interdisciplinar de atuação da educação ambiental. Em 2024, tivemos uma importante atualização da Política Nacional de Educação Ambiental, trazendo destaque, dando atenção para as mudanças do clima, para a proteção da biodiversidade e para as questões de riscos e vulnerabilidades a desastres socioambientais. Então, a educação ambiental, enquanto política, né, de educação, ela contribui para a construção da cidadania, para o entendimento desse sujeito enquanto cidadão. Traz, né, visa contribuir para uma reflexão e a formação de uma consciência crítica sobre a dimensão socioambiental. Visa trazer a participação social, visando, né, a transformação das realidades, atuando junto à ética e à justiça socioambiental, com um propósito maior, pensando na sustentabilidade socioambiental, trazendo aqui a educação ambiental, né, como um processo, né, de atuação da educação ambiental em toda uma transformação social. A gente tem educação ambiental no centro, né? Estamos trabalhando com pessoas, seres humanos, que estão diante de diversos problemas ambientais. Então, a partir desses problemas ambientais, há ou espera-se que haja uma percepção deles, né? O que a gente está lidando aqui com a percepção ambiental. A partir da percepção ambiental e dessa transformação de percepção, pode ocorrer a mudança de um paradigma. Então, pensando nesse processo, né, de atuação da educação ambiental, estamos falando em um processo educativo. Se estamos falando em educação, estamos falando em educação para pessoas. Educação de pessoas. Portanto, temos que considerar todas as dimensões da vida humana na educação ambiental. Bom, tomando o rumo, né, do foco aqui, que é a percepção ambiental, vamos olhar primeiro para o conceito de percepção em si. O conceito de percepção, né, o estudo da percepção, ele surgiu lá em 1879, junto à psicologia, tratando mais a percepção humana de fato. Então, aí englobava a questão do sentir, do perceber, do pensar, enquanto um modo de representação social. Então, era uma ideia de que perceber é conhecer. Em 1950, a percepção ela foi trazida para a arquitetura, tendo esse olhar de percepção do meio ambiente e percepção do ambiente construído. Então, aqui já tinha a questão da percepção do espaço e os estudos dos lugares. A percepção ambiental dentro da área do meio ambiente, ela surgiu lá em 1960, muito vinculado à ciência geográfica, geografia, embasado aí, né, na relação entre o ser humano e o meio. Em 1973, teve uma evolução das aplicações desse conceito de percepção ambiental, por conta do Projeto 13, que foi criado pela Unesco, né? Um projeto que tinha como foco a percepção da qualidade ambiental. E esse projeto, ele destacou a importância da pesquisa em percepção ambiental para o planejamento do meio ambiente. No ano seguinte, em 1974, junto com os estudos e os conceitos de topofilia, que trata sobre o elo afetivo entre o sujeito e o meio ambiente, a percepção ambiental ganhou mais destaque. E 10 anos depois, em 1984, atrelado ao conceito de biofilia, que é essa necessidade intrínseca, né, humana do contato com a natureza, também se destacou a importância de pesquisas e estudos em percepção ambiental.
Então, quando a gente está falando sobre o termo percepção, né, o termo em si, está muito relacionado ao nosso sistema sensorial, né, aos nossos órgãos do sentido. Então, se é um sistema sensorial, a gente tem uma percepção individual. E aí a percepção está relacionada a estímulos, né, a processos intuitivos, processos de imagem, processos de sensação e processos de ideia. Então, a percepção como única do indivíduo, ela é trabalhada num contexto de subjetividade, ou seja, num contexto de fenômeno. Pensando no que é a percepção, né, ali trazendo a questão da fenomenologia da percepção ambiental, né, em um estudo do Merleau-Ponty, vem muito à tona essa diferença de subjetividade e objetividade. Então, a percepção, ela não é sobre o que as pessoas percebem dos espaços, mas como os espaços são percebidos pelas pessoas. Então, se a gente tem uma percepção sobre o que as pessoas percebem dos espaços, estaríamos tratando da objetividade da percepção, mas ela não é objetiva. Ela é uma questão subjetiva. Então, por isso que a subjetividade entra nessa forma como os espaços são percebidos pelas pessoas, né? Então, pensando num sistema, né, um esquema de um processo perceptivo, a gente tem uma realidade, né? Então, a forma como essa realidade é percebida envolve diferentes etapas. Então, a partir dessa realidade, temos aí sensações, motivações de um indivíduo, né? Então, sensações relacionadas com aqueles órgãos dos sentidos, ao nosso sistema sensorial, que vai estar relacionada a uma motivação, ou seja, está muito interligada com os interesses e as necessidades individuais. Essa motivação, ela também está atrelada a um sistema de cognição, ou seja, vai trazer qual é a memória, quais são as imagens desse sujeito, vinculada a uma variação, né, dessa realidade, de todo esse processo de percepção. Essa avaliação, ela está atrelada a um julgamento individual, a uma seleção desse sujeito, que vai embasar uma conduta, ou seja, um comportamento e uma ação, refletindo um posicionamento frente a uma situação problema identificada a partir dessa realidade que foi percebida. Então, pensando ainda nesse processo perceptivo, a gente tem, né, uma realidade, pode ser aquela realidade que se apresenta, ou a realidade que é percebida por esse sujeito, né? Temos uma atuação dos filtros, né, nessa percepção da realidade, e esses filtros estão relacionados com barreiras de seletividade. Num passo seguinte, temos as condicionantes, ou seja, a interpretação de acordo com esses preconceitos de cada sujeito, que vão também estar vinculados aos valores, né? Valores relacionados aos processos de pensar, os processos de sentir, de querer e de atuar desse sujeito, que vão refletir na sua ação, ou seja, naquele seu posicionamento, na sua posição clara e particular frente a uma situação problema relacionada lá a essa percepção da realidade. Então, a percepção ambiental, ela está relacionada com as experiências individuais e os aspectos socioambientais que esse sujeito está inserido. É, então, esse conjunto, né, de experiências e aspectos e condições socioambientais vão estar relacionados ao modo de viver de cada sujeito. E esse modo de viver de cada sujeito, ele está relacionado aos valores, seus valores éticos e morais, aos seus interesses individuais, às suas questões culturais e quais são as suas expectativas, né? Tudo isso tá trazendo aí como um processo, um conjunto de etapas para determinar qual é a relação desse sujeito com o meio ambiente. Então, de uma forma muito simplificada, a gente tem que a relação desse sujeito com o meio ambiente determina a sua forma de percepção desse ambiente. Fazendo esse paralelo, né, da relação do sujeito com o meio ambiente, a gente tem uma visão importante da Salvé, que é uma referência na área de educação ambiental, aonde ela traz, né, as diversas formas de relação humana com o meio ambiente, vinculadas aos seus modos de apreender o meio ambiente e qual seria a atuação da educação de acordo com cada uma dessas formas de relação, buscando principalmente identificar, né, quais são as formas que a educação ambiental ela pode sensibilizar,
conscientizar e trabalhar conjuntamente, né, as dificuldades, as dúvidas dos sujeitos de acordo com a sua percepção, com a sua relação com o meio ambiente e com as suas realidades. Então, nós temos múltiplas facetas da relação ser humano-meio ambiente, o que leva a diversos modos, né, de aprender o meio ambiente, como esse ambiente é apreendido, no sentido de entendido, compreendido, vivenciado, e é aí que a gente tem a importância da educação ambiental, né? A educação ambiental, ela precisa ser trabalhada de acordo com essas diversas relações do ser humano com a natureza. Para quê? Para que a gente busque a melhora dessas relações, né? Buscando trazer significado para essas relações, buscando a construção do contexto de desenvolvimento de sociedades responsáveis. A percepção ambiental, ela vem como um conhecimento, ela é importante para um diagnóstico de uma problemática. A partir dessa percepção, desse diagnóstico dessa problemática, a gente pode trabalhar a sensibilização. E aí a sensibilização, ela vai despertar habilidades. A partir dessa sensibilização, a gente tem, de fato, a identificação de problemas. A partir da identificação de quais são os problemas nessa realidade individual, a gente pode trabalhar com a conscientização, ou seja, a incorporação aos valores individuais, buscando promover atitudes e ações para a resolução de problemas, né? Então, o conceito de percepção ambiental, de acordo com White, né, que vem aí do documento da Unesco de 1977, traz muito a questão de percepção ambiental como uma tomada de consciência e de compreensão pelo homem do meio ambiente no sentido mais amplo. Mas se estamos falando de percepção ambiental, de identificação, de diagnóstico, identificação de problemáticas, para que tenhamos ações de resoluções de problemas, é claro que precisamos olhar para as diferentes realidades individuais e, consequentemente, diferentes realidades de populações e comunidades. E aqui trazendo a questão do racismo ambiental, né, que está muito vinculado com as consequências da destruição da natureza que recaem desproporcionalmente sobre alguns grupos. Então, essas condições de vulnerabilidade socioambiental, elas também determinam a forma com que essas populações e essas comunidades e esses indivíduos inseridos ali percebem, né, o meio ambiente, quais são as suas relações com o meio ambiente, como essas comunidades interpretam a realidade e como elas identificam os problemas que que são vivenciados ali. Então, pensando a percepção ambiental, ela é uma precursora da conscientização ambiental. Então, a percepção ambiental, ela vai tratar dessa relação do sujeito com o mundo, né? Então, vai ser um conceito elaborado pelo sujeito por meio de como ele entende o seu mundo, né? E a consciência ambiental, ela vai ser um reflexo dessa percepção. Bom, aqui falando um pouquinho sobre uma revisão muito interessante feita por Santos e colaboradores, né, envolvendo os estudos sobre percepção ambiental no Brasil, identificou que a maior parte dos estudos sobre percepção ambiental no contexto brasileiro tem sido desenvolvida com comunidades locais. Olhando aqui para as categorias desses estudos, né, nesses diferentes contextos, esses autores identificaram 5 categorias principais: o que eles chamaram de meio ambiente, de problemas ambientais, num contexto da educação ambiental, num contexto de práticas sustentáveis e no contexto da paisagem. E aí, dentro de cada categoria, temos as divisões em quais ambientes esses estudos foram desenvolvidos. A maior parte desses estudos em todas essas categorias foram desenvolvidas no contexto do ambiente urbano. Olhando um pouquinho para os instrumentos de coleta que foram utilizados pelos pesquisadores desses estudos, os questionários, eles são a grande maioria. Os questionários, eles são muito importantes para escuta, né, dos sujeitos que estão sendo pesquisados. E aí, entrando um pouquinho, né, no método para estudo da percepção, a gente tem que ele pode ser baseado em 3 abordagens. Dentro dessas 3 abordagens, temos observar, fazer perguntas e escutar. Então, pensando que a maior parte dos estudos de percepção ambiental no Brasil, eles envolvem questionários, então dei um destaque aqui para a importância de se fazer perguntas, né, para estudar qual é a percepção ambiental desses sujeitos. Análise de conteúdo, né, o que foi obtido a partir dessas respostas, né, dos questionários aplicados
das perguntas que foram feitas. Tem toda uma forma de um processo de análise. Então, esse processo de análise envolve a codificação dessas respostas e uma estruturação prévia, né? O que que esse conteúdo mostra para gente? O que que foi analisado? Para que toda essa análise de conteúdo e essa codificação das respostas e dos significados e dos sentidos, né, dessas respostas, sirvam como base para uma intervenção. Com base no fazer perguntas, temos métodos específicos para as entrevistas, para a elaboração dos questionários, visando, né, essas pesquisas qualitativas que vão trazer a necessidade de uma análise de conteúdo. Então, temos diferentes modelos de entrevistas e questionários, como um questionário estruturado, um questionário semi-estruturado e um questionário livre. O que é mais comum de se trabalhar, pensando nos questionários de percepção ambiental, são os questionários estruturados. Nos questionários estruturados, se trabalham com questões previamente elaboradas com uma sequência padronizada. E essas questões elas podem ser de diferentes tipos, como por exemplo, questões abertas, as perguntas fechadas, né? Por exemplo, qual é a sua cor preferida, com opções de respostas. Então aí nós temos a escolha do sujeito de acordo com as opções que foram entregues, né? Temos perguntas semi-abertas, né? Entregamos opções, mas damos a liberdade de se inserir alguma outra resposta que não tenha nas opções oferecidas. E temos um método muito interessante que tem sido muito utilizado, que é a elaboração de questões por escalas. Então, nós temos, por exemplo, escalas de quantidade, né, que pode ir do muito pouco para o bastante. Temos escalas de frequência, por exemplo, nunca ou sempre. Temos escalas de avaliação, temos escalas de probabilidade e temos escalas de atitudes, né, que têm sido muito empregadas nos questionários sobre percepção, extremo de discordo totalmente até um extremo de concordo totalmente. Temos que ter atenção para a alfabetização do público-alvo, né? Temos ferramentas muito importantes, como questionários eletrônicos, que podem atingir, né, um número muito grande de respondentes, temos restrições, né, para as condições de alfabetização. Então, nessas situações, esse questionário ele pode ser aplicado na forma de uma entrevista. Temos formas de estruturar esse questionário, né? Onde essas questões vão ser inseridas. Então, temos adaptações que podem ser feitas para um questionário básico, de uma pesquisa qualitativa, para um questionário de percepção ambiental. Então, o que está marcado aqui de laranja seriam as adaptações possíveis pensando num questionário de percepção ambiental. Então, o que é importante levantar? Qual é a caracterização sociocultural demográfica? Então, aí a gente vai fazer perguntas sobre qual é a sua renda, qual é o seu nível de escolaridade, né? Há quanto tempo aquela pessoa vive naquele lugar, né? Vamos fazer perguntas dentro de uma sessão, por exemplo, que envolve diretamente a percepção do sujeito, levantando aí opiniões, sentimentos, crenças, né? Podemos inserir uma sessão com diversas questões envolvendo, né, a desejabilidade social e o comportamento, né? Quais são as atitudes desse sujeito perante a uma situação que foi relatada aí na pergunta, né? É interessante porque nesse ponto a gente consegue também identificar o que é esperado, né? Podemos fazer questões dentro de sessões que trazem o significado do lugar, a concepção de meio ambiente desse sujeito, o conhecimento sobre a questão de estudo, a importância daquela questão de estudo e da legibilidade, né? Então, dentro desses questionários de percepção ambiental, nós podemos trabalhar diferentes tipos de questões de acordo com essas seções que podem ser incorporadas no questionário, para que a gente possa ter um diagnóstico amplo da percepção ambiental do sujeito. Pensando nos estudos de percepção ambiental que são desenvolvidos no contexto da educação escolar, apresento aqui alguns dados de uma revisão que foi feita por nós sobre estudos de percepção em escolas brasileiras. Observamos que 76% dessas pesquisas elas têm um caráter teórico. Apenas 2% tem um caráter apenas prático e 22% vincula um caráter teórico e prático. Quando nós pensamos, né, nas atividades de sensibilização ambiental, ou seja, o que tem sido feito de sensibilização a partir, né, da percepção ambiental, temos que a grande maioria, 70% desses estudos, não realizou nenhuma atividade de sensibilização ambiental. Pensando em quais foram as atividades de sensibilização realizadas, temos, em maior número, palestras, oficinas e saídas a campo. E dentro das principais temáticas abordadas, temos aí as concepções de meio ambiente dos sujeitos, né?
uma abordagem de ecossistemas e biomas, temas como resíduos sólidos, território e paisagem, recursos hídricos, problemas socioambientais, fauna, práticas de educação ambiental, entre outros. O destaque aqui, né, do que nós encontramos nessa revisão foi a escassez de atividades de sensibilização ambiental junto a essas pesquisas e estudos de percepção ambiental nas escolas brasileiras. E aí, pensando que a sensibilização, ela é um dos princípios gerais da educação ambiental. A sensibilização, ela vai atuar como um processo de alerta, pensando que o objetivo maior tem que ser identificar um pensamento sistêmico, um pensamento de sistema, né? Então, a sensibilização, junto com a compreensão, junto com a responsabilidade, com a competência e cidadania, é um dos princípios gerais da educação ambiental. Então, por isso que é importante ter a vinculação de diagnóstico da percepção ambiental, seguido de atividades de sensibilização. E aí, pensando, né, o que é a sensibilização? Então, a sensibilização ambiental, ela envolve, né, essas práticas que estimulam os sujeitos a olharem e examinarem as suas condições, as suas realidades, né? Ela está presente em espaços formais e em espaços não formais. E essas atividades de sensibilização, elas podem envolver palestras e oficinas, atividades socioculturais diversas, trilhas e caminhadas exploratórias, saídas de campo, né? Buscando aí novas formas de pensar e agir, buscando estimular, né, os mecanismos perceptivos e cognitivos, buscando o reconhecimento da paisagem natural ou construída por esses sujeitos e principalmente despertar o sentimento de pertencimento. Quando a gente se sente pertencente àquele lugar, nós temos outras formas de percebê-lo, outras formas de atuar sobre ele. A sensibilização, ela vai trazer para a percepção o que o indivíduo não estava atento. A sensibilização ambiental, ela vai vir como um sensibilizar para os olhos de querer ver as questões socioambientais do cotidiano, que muitas vezes elas estão invisibilizadas pelo nosso modo de viver. E pensando, né, em quais são as situações de pesquisa e de projetos de educação ambiental em que a percepção ambiental ela pode estar inserida, né? Então, eu resumi aqui em três abordagens principais: abordagem A, B e C. Então, em todas elas, nós temos a relação entre o estudo de percepção ambiental com as atividades de sensibilização. Então, a situação a gente pode trabalhar com uma atividade de sensibilização inicial, para que a gente tenha, a partir dessa atividade de sensibilização, uma avaliação inicial de qual é a percepção ambiental dos sujeitos envolvidos, para que possamos planejar ações educativas. Essa situação, ela pode estar vinculada, por exemplo, com a elaboração de um projeto de contínuo de educação ambiental na escola. Pensando na situação B, a gente tem uma ordem inversa. Então, primeiro a gente inicia com o estudo de percepção ambiental. A partir desse estudo de percepção ambiental, nós temos um diagnóstico. A partir desse diagnóstico, temos a identificação da problemática. A partir dessa problemática, se propõe ações educativas e, posteriormente, as atividades de sensibilização. Então, nessa situação B, ela estaria relacionada, por exemplo, com a elaboração de um projeto de educação ambiental de médio e longo prazo. Em uma situação C, quando nós queremos, por exemplo, avaliar a efetividade da prática de educação ambiental de curto prazo, nós podemos trabalhar com um estudo de percepção ambiental prévio. Então, fazemos a percepção em um primeiro momento. A partir dessa percepção, desenvolvemos uma atividade de sensibilização, que aí provavelmente vai ser de curto prazo. E depois dessa atividade de sensibilização, a gente faz novamente um estudo de percepção ambiental pós-atividade. Então, para que a gente consiga avaliar qual foi a transformação ou a ressignificação da percepção ambiental desses sujeitos envolvidos. Então, aqui trouxe um exemplo da situação A, pensando num projeto contínuo de educação ambiental. Né? Foi um estudo, foi um trabalho que a gente fez junto a uma escola estadual, no litoral aqui de São Paulo. Nós realizamos uma caminhada exploratória com os alunos do ensino médio. Então, nós saímos da escola, ali no mapa representado pela localização A, percorremos as ruas do bairro e percorremos a praia ali na frente da escola, né, com esses estudantes. Eles tinham um roteiro que nós chamamos de roteiro de observações, reflexões e discussões, que foi trabalhado, né, ao longo da caminhada. Então, eles tinham diversos questionamentos, né, nesse roteiro, com diversas temáticas. Então, trabalhamos aí a temática dos resíduos sólidos, da drenagem urbana, da ocupação urbana, da vegetação, balneabilidade da praia, ciclo de marés,
formação e estrutura da praia, né? Tivemos um diagnóstico inicial, né, desses estudantes sobre as características no entorno da escola, sobre as condições, né, sociais, sobre a realidade do bairro, e isso embasou um projeto de educação ambiental interdisciplinar contínuo na escola. Então, a partir desse diagnóstico inicial, realizado por essa atividade de sensibilização, né, com esse diagnóstico da percepção, nós desenvolvemos vários outros trabalhos, né, de educação ambiental na escola. Então, projetos envolvendo, né, as áreas de proteção, envolvendo os ecossistemas locais, né, da Mata Atlântica aqui no entorno, que foi bem bacana. Dando um exemplo aqui da situação B, né, mais vinculada para a elaboração de projetos de educação ambiental de médio e longo prazo, trago aqui o exemplo de um trabalho que nós desenvolvemos em um outro município do litoral de São Paulo. E o objetivo aqui era a gente primeiro fazer um diagnóstico, né, de qual era a percepção ambiental dos estudantes de duas escolas diferentes ao longo de uma mesma bacia hidrográfica. Essas escolas, elas estão inseridas, né, próximas a diferentes rios com diferentes estados de conservação. Então, a gente tem a escola A, que é uma escola rural, próxima a um rio conservado da bacia hidrográfica, e a escola B, que é uma escola urbana, próxima a um rio degradado, a um rio que está canalizado, retificado e poluído, né? Eutrofizado principalmente por lançamento de esgotos e resíduos sólidos. E primeiro nós realizamos um questionário de percepção ambiental com os estudantes de sextos anos dessas escolas, para que nós pudéssemos identificar quais eram as suas percepções, para posteriormente realizarmos uma atividade de sensibilização, uma saída de campo com os estudantes, planejada com base nas suas percepções, né, respostas ali do questionário aplicado. O que nos chamou a atenção foi principalmente lá no início, né, no questionário de diagnóstico da percepção ambiental, quando perguntados sobre qual é a condição do rio próximo à escola, nós vimos que cerca de 20% dos estudantes de ambas as escolas não sabiam responder, o que é muito preocupante, principalmente em relação à escola B, que é um rio degradado, né? Pensando em se eles consideram que as ações deles próprios contribuem para que o rio esteja nas condições em que se encontra, destacou que chamou a nossa atenção foi que cerca de mais de 70% dos estudantes da escola B não consideram que as ações individuais ali contribuem para a situação de degradação do rio, né? O que é uma realidade bastante conflitante, porque a questão dos resíduos sólidos é muito impactante nesse rio da escola B. Pensando que esses rios estão inseridos em uma bacia hidrográfica, né, uma bacia hidrográfica costeira, ela deságua no oceano, ela deságua na praia, ali central do município, né? E aí, quando perguntados se o rio tem alguma relação com o oceano, nós vimos que quase 60% dos estudantes de ambas as escolas disseram que esse rio não apresenta relação com o oceano, mostrando que eles não têm essa compreensão do contexto e do conceito de bacia hidrográfica, né? E aí, vinculando a essa pergunta, a grande maioria respondeu que talvez o rio próximo à escola pertença a alguma bacia hidrográfica. Então, esse diagnóstico da percepção ambiental desses estudantes foi importante para a gente embasar qual era o foco, quais eram as atividades, né, de sensibilização ambiental realizada na saída de campo com os estudantes. Preparando, né, para que novos projetos de educação ambiental fossem desenvolvidas e planejadas a médio e longo prazo nessas unidades escolares. Trago aqui um destaque de um desenho, né? Depois a gente sempre faz um momento de escuta com esses estudantes, né? Para que eles indiquem se eles gostaram de participar, o que mais chamou a atenção, né? Para que a gente ouça, né? Qual foi o significado daquelas atividades para esses estudantes. E temos esse desenho de um caranguejo, né? Que é da escola B, ali do lado do Rio Degradado. É uma escola que tem uma área de manguezal próxima, e eles não identificavam aquele rio como um rio, eles identificavam como um canal, né? Eles até chamam aquele canal de valão. E quando eles foram para essa atividade de sensibilização ali nessa saída de campo, né, para o rio, eles viram, eles identificaram e observaram diversos caranguejos e identificaram aquele rio como um rio, né? Tem vida naquele rio, né? Então, é muito legal a gente observar e dar sentido, né, o significado dessa nossa atividade de sensibilização para cada sujeito. Pensando num contexto, né, da situação C, numa atividade de curto prazo, ainda naquele mesmo município, porém em uma outra escola, numa escola que está num rio
numa situação de conservação intermediária, vamos dizer assim. É, uma escola que está num bairro recente, que recebeu moradores de outras regiões do município, de outras regiões do estado, do Brasil, e nós fizemos uma atividade pontual de sensibilização ambiental ali, para que eles conhecessem o rio próximo do bairro, né? E aí, nessa situação C, nós realizamos um questionário de percepção ambiental inicial, depois realizamos a atividade de sensibilização, que eles foram ali para a beira do rio, né? E depois dessa atividade de sensibilização, reaplicamos o questionário de percepção. Então, temos um questionário de percepção pré-sensibilização, que nos gráficos aí estão destacados as respostas nas barras cinzas, e questionários de percepção ambiental pós-sensibilização, que estão destacados nas barras verdes. Então, com esse questionário inicial e final, pré e pós, nós conseguimos avaliar a efetividade dessa atividade pontual de educação ambiental. E aí nós conseguimos identificar, né, algumas ressignificações, algumas transformações da percepção. Por exemplo, quando perguntado se o rio próximo da escola está preservado ou poluído, pré-sensibilização, 100% dos estudantes não sabiam responder. E pós-sensibilização, a gente já tem, né, uma maior quantidade, uma maior porcentagem de respostas indicando que o rio estava preservado. Quando perguntado sobre como é a água do rio próximo à escola, antes da sensibilização, a gente tinha uma porcentagem aí, quase de 30% dos estudantes que não sabiam responder. E pós-sensibilização, a gente já vê que aumentou, né, a quantidade de respostas, indicando que a água do rio é escura, né? Perguntados se a margem do rio tem a vegetação preservada, estudantes, né, uma grande porcentagem de estudantes não sabiam responder essa pergunta. E após a atividade de sensibilização, a gente já tem um aumento da porcentagem de respostas indicando que o rio tem a vegetação preservada. Então, aí é um exemplo de como a gente pode usar, né, a percepção ambiental para avaliar a efetividade de uma atividade pontual, de curto prazo. Então, trago aqui, né, chegando ao final desse processo de reflexão sobre a percepção ambiental, trago o mesmo panorama lá do início, né? Então, se nós temos a educação ambiental como todo um processo e a percepção ambiental fazendo parte de uma etapa deste processo, de novo, a importância de se considerar as diferentes dimensões da vida humana. Vamos considerar também as diferentes dimensões da educação ambiental. E aí trago aqui o que foi trazido por esse livro, Educação Ambiental, Quadridimensional, por uma Ecologia Mais Humana, do Alisson Duarte, em que ele trata das 4 dimensões principais da educação ambiental relacionada com as dimensões da vida humana, né, e o meio ambiente. Então, o que ele diz como multidimensionalidade. Então, temos que considerar a dimensão corporal e a dimensão social da educação ambiental, pensando nessas relações intraespecíficas, né? Como nós lidamos conosco e como nós lidamos com o próximo, e as dimensões socioambiental e ecoespiritual, pensando aí na interação, né? Não apenas entre humanos, mas entre humanos com o ambiente físico, natural e a biodiversidade. Então, finalizando, né, toda essa reflexão sobre a percepção ambiental, eu trago aqui um trecho do texto da Salvé, de 2005. Então, o que está destacado em amarelo nesse texto está diretamente relacionado com todo o processo de percepção ambiental e da sua importância, né, da importância dos seus estudos para o desenvolvimento de projetos e ações educativas, em educação ambiental. Então, a trama do meio ambiente é a trama da própria vida, ali onde se encontram natureza e cultura. O meio ambiente é o cadinho em que se forjam nossa identidade, nossas relações com os outros, nosso ser no mundo. A educação ambiental não é, portanto, uma forma de educar, uma educação para. Não é simplesmente uma ferramenta para a resolução de problemas ou de gestão de meio ambiente. Trata-se de uma dimensão essencial da educação fundamental, que diz respeito a uma esfera de interações que está na base do desenvolvimento pessoal e social, da relação com o meio em que vivemos, com essa casa de vida compartilhada. A educação ambiental visa induzir dinâmicas sociais, de início na comunidade local e posteriormente em redes mais amplas de solidariedade, promovendo a abordagem colaborativa e crítica das realidades socioambientais e uma compreensão autônoma e criativa dos problemas que se apresentam e das soluções possíveis para eles. Então, com esse texto da Salvé, eu encerro aqui a minha apresentação. Eu espero ter contribuído para despertar, né,
sobre a importância dos estudos em educação ambiental e da percepção ambiental para essas ações educativas. Então, obrigada, deixo aqui meu e-mail e fico à disposição.